Então, eu vou mostrar um texto para vocês aqui, que é um texto da nossa querida profetisa. É, Precisamos lembrar-nos de que devemos guardar cuidadosamente nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações, para que não ofendamos e magoemos o Salvador na pessoa de seus santos. Pois ele nos disse claramente que se identifica com a humanidade sofredora. Nenhum só dos fiéis de Deus receberá a honra de uma coroa da vida no reino da glória se não tiver passado por severos conflitos e provações. Todo aquele que vencer na corrida pela coroa imortal terá lutado legitimamente. A grande verdade é que a profetisa deixa claro, gente, não haverá fortalecimento de fé sem provas. E isso é contrário à natureza que nós temos, a natureza humana herdada, que quer comodismo, que quer conforto. Essa é a grande verdade. Não adianta a gente se iludir. Tá? Então, o momento que vivem especificamente os nossos irmãos do Sul, os nordestinos já sofrem há quantos anos com a seca, e vai por aí afora. E individualmente você sofre com a doença, com o câncer. O que Paulo disse para nós nesse momento? Em tudo dai graças. Tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Agora, é bonito discursar isso no conforto da minha casa, do jeito que eu estou. Agora, vai lá falar para quem está com tudo debaixo d'água, quem está dormindo em acampamento, quem está em ginásio, porque não tem nada na casa, e aí entra aquele momento depressivo de imaginar como é que eu vou voltar para casa, o que eu vou encontrar, né? Eu não vou aproveitar nada porque acabou tudo, eu não sei o que fazer, não tem dinheiro, não tem nada. Então, assim, é aí que entra a pressão para o tempo do fim. Queridos, porque uma coisa é certa, nada disso se assemelhará ao momento final dessa terra em relação à volta de Jesus. Nada. Por isso que o apóstolo Paulo entendia que tudo contribuía para ele crescer para o céu. É Deus que manda o sofrimento? Não. Ele permite. Há uma diferença entre Deus mandar e Deus permitir. Ele permite. Perfeito? E aí eu vou repetir para vocês nesse grupo aqui, porque eu já falei isso alguma vez aí para trás. A irmã White relata no Espírito de Profecia. Até onde Deus permite, Lúcifer está fazendo da natureza o seu laboratório. Ok? Então, não é Deus que faz o que está acontecendo. Os cientistas modernos explicam o que aconteceu e ficam tentando os ambientalistas dizer que é porque está acabando com isso. Esquece. Grandes processos assim estão além da capacidade do homem de tocar fogo. Então, entendam, nós estamos chegando no final. Agora, eu quero estar pronto ou não? E quando eu falo esse eu quero, eu lembro da natureza caída sua e minha. A natureza herdada de Satanás não quer, gente. Nós queremos é comodidade, nós queremos é conforto. E aí, então, não adianta, nós não vamos estar preparados. Ou nós assumimos que para ir para o céu temos que encarar o sofrimento, a dor, para poder morrer o ego e aprender a confiar em Deus, ou nós estamos apenas nos enganando hipócritamente. E nós vamos estudar hoje algo que é, é impactante, porque eu venho trazendo para vocês o que a ciência descobriu em relação à felicidade na Terra e o quanto isso tem fundamentação bíblica e espírito de profecia. Então, como especialista em psicologia positiva, a minha preocupação hoje é mostrar para o membro crente, para o crente adventista, principalmente, que é o povo que sabe tudo, que até a ciência já vem validando a Bíblia.
mas nós não colocamos em prática na vida aquilo que a Bíblia disse para nós. Então, agora nós vamos ter que tomar um jeito. Ou a gente acredita na ciência, ou na Bíblia, ou no Espírito de Profecia, porque tudo fecha. Agora, os crentes sabem tudo, ficam com seus escolhas, com seus erros e se pagam o preço. Então, dentro da psicologia positiva, esse é o Martin Seligman, esse é o Chris Peterson. O Chris faleceu. Acreditamos que as forças do caráter são a base da condição humana e que as atividades congruentes com as forças representam um caminho importante para a boa vida psicológica. Então, olha só, para a psicologia positiva, desenvolver habilidades de força de caráter trazem vida boa psicológica para o ser humano. Ele não está falando de igreja, nem de Bíblia. Tá bom. E aí, nesses estudos que vocês já viram lá atrás, são 6 estudos das virtudes, as virtudes universais. Dentro da humanidade, uma virtude que desenvolve a virtude da humanidade é a bondade, é a compaixão. Então, bondade, compaixão, cai tudo no mesmo conjunto de palavras. Deus é bondoso. Muitas das vezes a gente fala que Deus é misericordioso, falando que Deus é bondoso. Porque misericórdia é isenção de julgamento. Bondade é bondade, misericórdia é misericórdia. E aí, dentro desse conceito de força de caráter, a gente entende que são ingredientes psicológicos, processos ou mecanismos que definem as virtudes. São caminhos para exibir uma virtude. Então, você imagina, como é que você vai desenvolver uma virtude de humanidade se você não tiver compaixão, se você não tiver bondade? Vai ser hipócrita. E muitas das vezes, o que acontece numa situação calamitosa como essa? A gente se empolga no impulso, vai no guarda-roupa, tira tudo tal, e bota lá para a Adra levar. Aí, na semana seguinte, corre no shopping center para repor tudo. Então, o egoísmo e materialismo está envolvido por trás disso. Agora eu tenho uma desculpa para poder gastar. Eu tenho que refletir muito por que eu vou ajudar. Porque Deus sabe o que está dentro da sua cabeça. Lembram-se, foi assim com Saul quando ele perdeu o reino. Ele poupou o gado dele ao trazer o gado que ele tinha que matar. E ele trouxe para fazer louvor a Deus. Conversa, era para poupar o gado dele. Então, nesse momento agora, eu não tenho que fazer compaixão por impulso, porque alguém está sofrendo, porque quem está lá, coitado, no desespero... Tá... Não, 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 não. Isso é uma natureza divina. Se não desenvolvê-la, eu não verei o céu. E aí, essas forças de caráter, olha o que a psicologia, a ciência diz. Que se você praticar as forças de caráter, você vai melhorar seus relacionamentos, você vai aumentar sua felicidade em casa e no trabalho, você vai descobrir o equilíbrio com sua saúde, você vai aumentar seu desempenho no trabalho e nos estudos e alcançar seus objetivos de vida. Se você desenvolver força de caráter. De qual força de caráter nós vamos falar hoje? Exatamente da compaixão e da bondade. Então, veja bem, não é pregação de púlpito, é ciência. Já falei para vocês aqui da Bárbara Fredrickson, autora do livro Amor 2.0, fruto de artigos científicos dela. A pregação, as palestras científicas dela hoje são sobre compaixão. Aí tu entra e acha, pô, peraí, é igreja isso aqui? Não. Por quê? Mas por que ela está tão convicta? É o que a gente vai acompanhar rapidamente aqui hoje para vocês, de uma forma resumida, tá bom? Compaixão é muito, isso pela ciência. Compaixão é muitas vezes definida, confundida com empatia. Olha só, né? Empatia é colocar-se no lugar da outra pessoa, mas muitas das vezes você coloca no lugar da outra pessoa e não faz nada por ela. Então não adiantou nada. Então, a compaixão vai além de se colocar no lugar da outra pessoa, vai em agir, em fazer algo por ela, tá? É o altruísmo. É uma ação que beneficia a outra pessoa, tá bom? Porque você pode chegar, meu querido, deixa eu chorar com você aqui, mas você vai meter a mão no bolso para me ajudar ou não vai? Então, esse choro seu é hipócrita. Essa é a grande diferença na visão da ciência. Bom, a compaixão, olha que interessante, pode ter garantido a nossa sobrevivência por causa de seus enormes benefícios para a saúde física e mental para o bem-estar geral. Uma pesquisa de Ed Diener, eles identificam, e mais o Martin Seligman, pioneiro da psicologia de felicidade, sugere que conectar-se com os outros de forma significativa nos ajuda a desfrutar de melhor mental e físico e acelera a recuperação das doenças.
Ouviram isso? Se você se conectar com as pessoas de forma significativa, ajuda você a recuperar seus problemas físicos e mentais. Além disso, a pesquisa de Stephen Brown, da Universidade de Stony Brook, e etc., mostrou que pode até prolongar nossa expectativa de vida. Isso é ciência. Você quer prolongar a tua vida? Faça o bem para o próximo. A razão pelo qual um estilo de vida compassivo leva a um maior bem-estar psicológico pode ser explicado pelo fato de que o ato de doar parece ser tão prazeroso, se não mais, quanto o ato de receber. Um estudo de imagem cerebral liderado pelo neurocientista Jordan Grafman, dos Institutos Nacionais de Saúde, mostrou que os centros de prazer no cérebro, ou seja, as partes do cérebro que são ativas quando experimentamos prazer, como sobremesa, dinheiro e sexo, são igualmente ativos quando observamos alguém dando dinheiro à caridade, como quando recebemos dinheiro nós mesmos. Dar aos outros aumenta o bem-estar acima e além do que experimentamos quando gastamos dinheiro em nós mesmos. Essa é a afirmação da ciência hoje. Doar é mais benéfico do que você comprar para você mesmo. Em um experimento revelador da Elizabeth Dunn, da Universidade de British Columbia, os participantes receberam uma soma de dinheiro. Olha só que essa pesquisa que eles fizeram. E metade dos participantes foram instruídos a gastar o dinheiro em si mesmos. A outra metade foi informada para gastar o dinheiro com os outros. No final do estudo, que foi publicado na revista científica Science, os participantes que gastaram dinheiro com os outros sentiram-se significativamente mais felizes do que aqueles que haviam gastado dinheiro em si mesmos. Isso é verdade mesmo para crianças. Um estudo de Lara Ackerman e colegas da Universidade de British Columbia mostra que mesmo em crianças de até 2 anos de idade, dar regalos ou presentes a outros aumenta a felicidade dos doadores mais do que receber presentes dos outros, eles mesmos. Crianças. Ainda mais surpreendentemente, o fato de que dar nos faz mais felizes do que receber é verdadeiro em todo mundo, independente dos países serem ricos ou pobres. Um novo estudo da Ackerman, agora da Universidade de Simon Fraser, mostra que a quantidade de dinheiro gasto com os outros, e não para benefício pessoal e bem-estar pessoal, foi altamente correlacionada, independentemente da renda, suporte social, liberdade percebida e percepção nacional de corrupção. Então, quando você tem o conceito de dar, influencia em tudo numa sociedade. Diminui até a corrupção. Aí você para pensar, é óbvio, cara. Quando o conceito de dar faz parte do cunho social, ninguém vai querer roubar. Por que a compaixão leva a benefícios para a saúde em particular? É uma pergunta. Uma pista para essa questão repousa em um fascinante novo estudo de Steve Cole, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e Barbara Fredrickson, que eu comentei com vocês. Ela é da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Os resultados foram relatados na Stanford Medical School Center for Compassion Bom, é isso aí que vocês viram, de 2012, o estudo. O estudo avaliou os níveis de inflamação celular em pessoas que se descrevem como muito felizes. Olha que coisa. A inflamação está na raiz do câncer e outras doenças e geralmente é alta em pessoas que vivem sob muito estresse. Podemos esperar que a inflamação seja menor para pessoas com níveis mais altos de felicidade. Cole e Fredrickson descobriram que este era apenas o caso para certas pessoas muito felizes. Eles descobriram que as pessoas que estavam felizes, porque viveram a boa vida, às vezes também conhecida como felicidade hedonista, a felicidade hedônica e eudamônica, apresentaram altos níveis de inflamação. Então, veja bem, a pesquisa aqui diz que pessoas que tinham felicidade por atividades de prazer momentâneo, que é o prazer hedônico, apresentaram altos níveis de inflamação. Mas, por outro lado, pessoas felizes porque viveram uma vida com propósito ou significado, às vezes também conhecida como felicidade eudamônica, apresentaram baixos níveis de inflamação.
Uma vida de significado e propósito é menos focada em se satisfazer e mais focada em satisfazer os outros. É uma vida rica em compaixão, altruísmo e com um significado mais elevado. Isso é a ciência que está dizendo para os nossos irmãos adventistas. É menos doença. Só que a profetisa falou isso, gente. É isso que me entristece. Se essa igreja tivesse ouvido a profetisa, nós seríamos um povo saudável, um povo diferente. Bom, outra razão pela qual a compaixão pode impulsionar nosso bem-estar é que pode ajudar a ampliar nossa expectativa além de nós mesmos. A pesquisa mostra que a depressão e a ansiedade estão ligadas a um estado de alto foco. Perceberam isso aqui, ó? A pesquisa mostra que a depressão e a ansiedade estão ligadas a um estado de alto foco, uma preocupação com eu e eu. Quando você faz algo para outra pessoa, no entanto, esse estado de alto foco muda para um estado de outro foco. Você talvez se lembre de alguma vez em que você se sentiu deprimido e, de repente, um amigo ou um familiar próximo pediu a sua ajuda, urgente com um problema, e você pôde lembrar que, à medida que a sua atenção mudou para ajudá-los, o seu ânimo melhorou. Ao invés de se sentir para baixo, você pode ter se sentido energizado para ajudar. Antes que você percebesse, você pôde até ter se sentido melhor e ganhado alguma perspectiva em sua própria situação também. É uma frase. Se você olhar para trás, você vai ver que tem alguém pior do que você. Aprenda a valorizar o que você tem. É aquela aula que a gente teve da gratidão. Isso não pode, para esse grupo aqui, não dá para a gente continuar se encontrando mensalmente e não ter tido crescimento, gente. Nós vimos na última aula sobre gratidão. Se você não mudou o seu conceito mental de vida, você não quer viver, você não quer o céu. Porque se eu não aprender a dar valor porque eu tenho nessa terra, eu nunca estarei satisfeito, a natureza caída vai tomar conta da minha vida. Bom, finalmente, uma maneira adicional pela qual a compaixão pode impulsionar o nosso bem-estar é aumentando a sensação de conexão com os outros. Um estudo revelador mostrou que a falta de conexão social representa um grande prejuízo para a saúde. Olha isso aqui que eu estou mostrando para vocês, porque a sociedade moderna atual é cada um na sua. As redes sociais, elas aproximam ou elas afastam? Só você vai dizer. Porque elas podem aproximar em quê? Em saber como é que está a vida do outro, mas em relacionamento, em sociabilidade, esquece. Então, entenda, você pode estar sendo social hoje, mas um antissociável. Você ser social não significa que você é sociável. Entenda isso. Ah, eu sou um cara social porque eu me dou bem em tudo, mas como é que é você na relação íntima com as pessoas? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa história de redes sociais hoje. Que elas, na verdade, servem para você ficar seguindo e monitorando a vida dos outros. E outros servem para ficar se expondo e expondo suas vidas e os seus exibicionismos. Só fortalecendo natureza satânica. Satânica. É raro você encontrar na rede social alguém mostrando, ó, eu estou aqui hoje visitando a casa do irmão aqui, coitado. Tá pobre, tá lascado, estou vindo aqui trazer um saco de arroz, um saco de feijão. O que você vê é nego postando foto em turismo, em foto em navio, foto em restaurante, foto disso, aquilo. Agora, fazendo bem para alguém, eu não vejo rede social nenhuma. Abramos os nossos olhos. O que nós estamos sendo hoje no tempo do fim? O que nós estamos fortalecendo? Natureza caída ou natureza divina? Um estudo revelador, então, mostrou que a falta de conexão social representa um grande prejuízo para a saúde, maior do que a obesidade, o tabagismo e a pressão alta. Por outro lado, uma forte conexão social leva a um aumento de 50% da chance de longevidade. Isso já tem um estudo provado. Fizeram esse estudo numa ilha italiana, que os idosos estão chegando a 100, 120 anos de idade. Quando eles foram fazer a pesquisa, eles identificaram que aquela ilha, aquele grupo, aquelas pessoas viviam um pelos outros. Interessantíssimo. Então, esse fato de viver pelo outro faz com que a longevidade seja maior. A conexão social fortalece nosso sistema imunológico. Pesquisa de Cole mostra que os genes afetados pela conexão social também codificam a função imune e a inflamação.
Então, aprender a conviver com os outros é saúde. E é interessante, porque para viver no céu, não vai ter jeito de você trancar a porta da sua casa e dizer que não quer receber ninguém. Você não vai conseguir ficar trancado. Ah, eu não quero ver ninguém hoje. Me deixa em paz, Jesus. Tu vai gritar lá de dentro do muro, não, Jesus, hoje eu não vou abrir o portão, fica aí fora. Porque com a mentalidade que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo atual, é isso que nós vamos fazer lá em cima. Ah, não quero ver a cara da irmãzina, não, que ela na terra me encheu a paciência. Então, não vai subir. É isso que eu e você precisamos entender. Por isso que o apóstolo Paulo disse, aprendei a suportar-vos uns aos outros. Está lá em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, queridos. Aprendamos a conviver socialmente. Aprendamos a respeitar as limitações de cada um, os paradigmas, as formações, as influências familiares. Porque é assim que a gente vai matar dentro de nós o crítico, o ego, o achista, o que quer só do jeito dele. O único jeito é esse, aprender a respeitar cada um com as suas limitações. Então, veja bem, conexão social fortalece o sistema imunológico. Tá bom. Nos ajuda a recuperar de doenças mais rapidamente e pode até prolongar nossa vida. É só vocês perceberem, a pessoa que entra em depressão, ela não quer ver ninguém. Então, ela precisa de viver socialmente para melhorar e curar. As pessoas que se sentem mais conectadas com outras pessoas têm menores taxas de ansiedade e depressão. É óbvio. Quando você tem pessoas para compartilhar com você, você compartilha os problemas, as dúvidas, as angústias. Além disso, os estudos mostram que eles também têm autoestima maior, são mais empáticos para com os outros, mais confiantes e cooperativos, e, como consequência, outros são mais abertos a confiar e cooperar com eles. Então, os estudos científicos hoje trazem para nós, e aí lá na Escola da Ciência, a gente tem essa senhora como um belo exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? E aí, uma pergunta para você responder de 0 a 4 hoje, que nota você daria para a sua bondade? Para você, na sua compaixão hoje. Gosto de fazer gentileza para os outros? Na natureza caída eu não gosto, não. Eu gosto de receber, não gosto de fazer, não. Acho que é importante ajudar os outros? Acho, mas não faço nada. Nem palavra de apoio dou. Dar é mais importante que receber? O que eu acho? Eu não sei. A grande verdade, a maioria você vai ouvir assim, não, eu prefiro receber, para que negócio de dar? Então, isso é para ver um testezinho de 3 perguntinhas bobas para você ver que nível que está a sua compaixão. Né? E aí fica o exercício. Monitore seu comportamento bondoso, praticado, comunente e escreva-o, relate-o, reflita. O que eu estou fazendo pelo próximo? Eu levanto todo dia de manhã nessa terra para fazer o quê pelo outro? Eu, às vezes, gente, hoje eu não faço nem dentro de casa pela minha família. Eu sou um reclamão. Eu não lavo a vasilha. Eu não ajudo em nada. E aí? E aí? Eu sou um egoísta dentro de casa, como é que eu vou fazer alguma coisa lá fora, queridos? Isso é pura ilusão. Passe a pensar em oferecer seu tempo como um presente para alguém. Comece dentro de casa. A gente tem uma mania de achar que só vai fazer lá fora. Não, começa dentro de casa. Porque se o nosso lar não for um lar para a frequência dos anjos, nós não iremos com a família para o céu. Bom, tá bom. Isso é ciência, encurtei o máximo que podia para vocês, trouxe pesquisas mostrando para vocês os resultados orgânicos de saúde, etc. Tá bom. Vamos lá na Bíblia ver isso? Então vamos rápido. Miqueias, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aquele povo rebelde, preso, mas Deus estava novamente tendo compaixão, permitindo eles voltarem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. É Davi, Salmo 51. Rasguem o coração, aqui é rasguem a mente, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Marcos, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão esperando por ele, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Compaixão deles.
Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta simples, curta e grossa. Nós estamos vendo agora à distância os nossos irmãos sofrendo lá. Se nessa hora eu não tiver, nem nessa hora, que amor que eu tenho de Deus em mim? Bom, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Lamentações 3:32. Sejam bondosos e compassivos, ao apóstolo Paulo, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui eu tenho duas forças de caráter: bondade e perdão. Em algum momento nós vamos estudar sobre o perdão. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vocês sabem que mansidão é temperamento. Nós já vimos aqui no grupo que não vai para o céu se não for manso. Ponto. Bondade e compaixão estão na mesma classe de força de caráter. Humildade, vocês se lembram, é ausência de autossuficiência. É dependência do Pai. Só que a arrogância herdada de Lúcifer nos deixa poderosos. E paciência é outra força de caráter. E aí eu entro na nossa profetisa. Outro dia eu fui criticado, porque eu uso muito texto de Ellen White. Na igreja. Na igreja. Só para vocês saberem o nível que nós estamos hoje como igreja. O povo está mais interessado em palestra de autoajuda do que de sermão de reflexão. Por isso, gente, infelizmente ela disse, não tem 1 para 20 preparado. Infelizmente. Porque nós estamos a fim de ficar ouvindo palestrinha de autoajuda e não confrontar essa natureza caída que precisa ser batida, morta dentro de nós. Então, olha o que a profetisa deixou para nós sobre o assunto compaixão. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente tem muito que ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente sob a consciência do dever cumprido e com certo senso de satisfação por proporcionar felicidade a outros, isto criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo mais perfeita circulação do sangue e fortalecimento de todo o corpo. A bênção de Deus é um remédio, e os que são generosos em beneficiar a outros experimentarão essa maravilhosa bênção no próprio coração e vida. Vocês viram a pesquisa feita ali atrás que eu apresentei a vocês há pouco? Os benefícios orgânicos na saúde, testados cientificamente. Pois é, ela morreu em 1915 e deixou isso aí para você e para mim. Isso criará circulação perfeita no sangue e fortalecimento de todo o corpo. Está aí. Então, o que a ciência hoje está fazendo é provando tudo que a dona Ellen White escreveu, gente. Por que nós, então, somos um povo doente? Porque nós largamos os escritos, não botamos na prática, ficamos no legalismo, ficamos na igreja da profecia. Nós estamos na igreja da profecia ultimamente. Saúde eu não encontro mais dentro da igreja. Eu estou encontrando irmão doente, depressivo, com ansiedade e tomando Rivotril. Aonde eu vou? Onde é que a gente errou? A mensagem está errada? É a mensagem da volta de Jesus que está errada? É a mensagem do sábado que está errada? Ou é o povo que não ouviu a mensagem que Deus mandou através da profetisa? E aí fica por conta própria no achismo. Mas está aqui, ó, esse texto da senhora White, escrito em 1876, é hoje provado pela ciência. Se você olhar mais para o próximo, você vai ter mais saúde. E ela ainda explica por quê, ó, porque criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo perfeita circulação do sangue e fortalecimento de todo o corpo. Sabe o que é bacana? Quando a gente mostra um texto desse para um cientista, ele fala, mas peraí, que mulher é essa?
A reação dos cientistas é assim: peraí, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Ah, essa é uma autora americana que morreu em 1915. Aí os caras começam a buscar os escritos dela, porque quando a gente vai fazer um artigo científico, a gente tem que buscar epistemologia, tem que fazer pesquisas. E hoje os textos da dona Ellen White estão sendo acrescentados em artigos científicos. Porque o que eles estão provando hoje é o que ela escreveu. Aí eles não podem negar os escritos da mulher. Apesar de nós, os crentes adventistas, ficarmos negando. Olha o que ela diz. O que necessitamos é menos confiança em meras formas e cerimônias e muito mais poder da verdadeira piedade. Se sua vida e caráter são exemplares, trabalhem todos quantos quiserem em qualquer atividade. A norma da piedade é tão baixa entre os professos cristãos em geral que os que desejam seguir a Cristo em sinceridade acham essa tarefa muito trabalhosa e difícil do que de outro modo lhe seria. A influência dos professos cristãos mundanos é prejudicial aos jovens. A massa dos cristãos professos tem removido a linha divisória entre os cristãos e o mundo, e ao passo que professam viver para Cristo, estão vivendo para o mundo. Essa é a nossa realidade hoje, queridos. Nós hoje somos um povo que vai ao teatro todo sábado, preocupados com o culto, com a hora de terminar e com o conteúdo. Aí a preocupação é os membros sentados ouvindo, como telespectadores. Os atores no palco. Deu 11h30, o nego já começa a ter fome. Meio-dia tem que terminar. E a Bíblia, então, ela tem horário para ser lido hoje. Nós hoje vivemos uma hipocrisia religiosa, gente. Nós temos que entender sobre isso, porque senão nós não vamos atingir o céu. Nós estamos fazendo cena para Deus. É isso que ela está dizendo para nós. Ó. A massa dos cristãos professos tem removido a linha divisória entre os cristãos e o mundo. E ao passo que professam viver para Cristo, estão vivendo para o mundo. E eu tenho dito, a gente cresceu na igreja achando que mundano é quem bebe, é quem está na orgia. Não, mundano é egoísta e materialista. Isso é ser mundano. Cristão não é nem egoísta nem materialista. Nós precisamos refletir muito sobre esse conceito de mundanismo que a gente colocou. Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo, unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. Não há amor do céu sem obra. Sem obra. E eu, no livro que eu estou escrevendo, eu faço no introito, na verdade, palavras como santificação, obra, caráter, são a mesma coisa. Tudo caminha para a mesma coisa. Caráter, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. E o adventista sabe disso. É a única coisa que vai levar dessa terra é o caráter. Bom, vossa fé tem de se provar alguma coisa mais do que tem sido até aqui. Ou sereis pesados na balança e achados em falta. A decisão final do juízo no último dia se guiará pelo interesse e zelo que tivermos manifestado no trabalho pelos necessitados, tentados e oprimidos. Não podeis passar de largo por eles e entrar como remidos na cidade de Deus. Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Nós precisamos pensar muito mais sério nesse texto de Jesus. Mateus 25:45. O que nós estamos fazendo pelos necessitados? Ainda não é tarde demais para reparar as negligências do passado. Cumpre haver um reavivamento do primeiro amor e do primeiro zelo. Buscai os que tendes repelido e pela vossa confissão atraí as feridas que lhes causastes. Atai as feridas que lhes causastes. Aproximai-vos do grande coração que arde em amor compassivo, deixando que as torrentes da compaixão divina se vos infiltrem na alma e daí se derramem sobre vossos semelhantes. Tomai, por exemplo, a terna simpatia e compaixão manifestadas na vida de Jesus, guiando-vos por elas no trato de vossos semelhantes e principalmente de vossos irmãos em Cristo. Jesus deu aos discípulos a comissão de cooperarem com ele em sua obra e de amarem-se uns aos outros como ele os amou. A agonia que padeceu na cruz atesta o valor que atribui à alma humana. Todos os que aceitarem esta grande salvação assumem o compromisso de cooperar com ele.
Ninguém se poderá considerar especialmente favorecido pelo céu, concentrando seu interesse e atenção em si mesmo. Todos os que se dedicam ao serviço de Cristo devem trabalhar como ele o fez e amar aos que vivem em ignorância e pecado, justamente como ele os amou. O último texto. Coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude e resistência ao caráter como empenhar-se em trabalho para benefício de outros. Muitos cristãos professos, ao procurarem as relações da igreja, não pensam senão em si mesmos. Desejam fruir a comunhão da igreja e os cuidados pastorais. Fazem-se membros de grandes e prósperas igrejas e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Por esta maneira, estão se roubando a si mesmos as mais preciosas bênçãos. Muitos seriam beneficiados em sacrificar suas aprazíveis associações conducentes ao comodismo. Necessitam ir aonde suas energias serão requeridas em trabalho cristão e aprenderão a assumir as responsabilidades. Queridos, ciência já provou. Quer viver mais nessa terra? Quer ser feliz nessa terra? Desenvolva compaixão. Só que o assunto para nós é muito mais sério. Não haverá céu com um espírito egoísta. Não haverá. Não adianta dizer, mas Deus... Não, não tem Deus. Ele veio, ele é o modelo, ele mostrou para você e para mim o que precisa ser feito. E aí, o Senhor retirará a sua bênção do lugar em que há condescendência com interesses egoístas em qualquer ramo da obra. Mas ele concederá ao seu povo a posse de bens através de todo o mundo, se desses bens se servirem para o reerguimento da humanidade. A experiência dos dias apostólicos nos há de servir quando aceitarmos de todo o coração o princípio divino da beneficência, ao consentirmos em obedecer em todas as coisas à direção do seu Santo Espírito. O tema é muito claro. Eu diria para vocês, a irmã White tem um texto que ela diz que 3 são os atributos fundamentais para ir para o céu: mansidão, humildade e fé. E eu diria para vocês que esse aqui é o 4º atributo. Sem compaixão, não vai haver céu. Porque quem não tem compaixão, não tem. É materialista e egoísta. Você já pensou você ir para o céu egoisticamente? O que vai acontecer lá em cima? O que aconteceu aqui embaixo. E a irmã White diz que Deus não vai deixar se errar por isso de novo. Porque dessa vez o julgamento é dele. Então esse tema é um dos temas mais duros que eu tenho. É esse. Porque a nossa herança satânica é egocêntrica. É egoísta. Primeiro eu. Eu. Se isso não acabar, queridos, não haverá céu para nenhum crente. Não importa a igreja que ele frequente. E eu não preciso ser profeta para estar afirmando isso para vocês. Essa é a grande verdade. O grande desafio para o cristão moderno do tempo do fim chama-se abnegação. Abnegação. Se você olhar para dentro da tua casa hoje, você vai ver o tanto de coisa que tem dentro de casa que foi só para o seu prazer e que está aí jogado, nem serve mais. E você continua indo ao shopping comprar coisa porque o seu prazer ainda não foi satisfeito. E eu falo isso para vocês, não é no julgamento não, porque a luta é minha. Demorou para eu conseguir entrar num shopping center e não ter necessidade de... Não ter impulso, não é necessidade, porque necessidade a gente não tem, não. Impulso para comprar nada. Demorou. Demorou, mas aconteceu. Bom, parabéns. Professor, sabe o que me impressiona, assim, no Novo Testamento? Que na igreja primitiva, logo após o Pentecostes, as pessoas, né, vendiam tudo que eles tinham, para dividir com os que não tinham, com os necessitados. E o que foi isso, né? A presença do Espírito Santo. Tudo em comum. Entende? E também o maior modelo nosso de compaixão é Jesus.
o que é chamado em teologia, né, o método de Cristo. O que acontecia? Ele se misturava com as pessoas, ele fazia o bem, curava, então ele criava primeiro um relacionamento, que estávamos falando aí, né, de relações sociais, né? E depois de manter esse relacionamento, né, que ele pedia para segui-lo. Mas antes ele estava lá, se misturando com o povo, fazendo o bem, né? Então isso é uma grande lição para nós. Eu não trouxe para vocês, mas hoje a gente já tem um estudo, um estudo mostrando que qual é o neurotransmissor que é produzido quando você ouve muito obrigado. Então, quando ouve muito obrigado, o neurônio, ele produz um hormônio de felicidade, chamado um neurotransmissor, a ocitocina, que é o mesmo produzido pela heroína. Então, hoje, é incrível, isso foi a descoberta do Dr. Paul Zak, aonde ele queria identificar para saber qual era, o que é a heroína, que é a droga mais viciante da Terra, o que ela produzia, para ver se ele conseguiria produzir sinteticamente e aí ia ganhar muito dinheiro. E a frustração dele foi que ele descobriu que o cérebro produz também quando ouve muito obrigado. Então, o que a ciência hoje está descobrindo é que fazer o bem ao próximo é saúde. Saúde. E a irmã White diz, você quer se curar? Tire os olhos de você e olhe para o próximo. E ela dizia isso e a gente não entendia, mas hoje está provando a ciência. Você quer cura? Tira os olhos de você e ajude, que você vai ver que vai haver cura dentro de você orgânica, porque o próprio organismo cria os mecanismos de defesa. Então, assim, gente, esse tema assim, puxa vida, isso é novo. Não, é que eu estou trazendo ele hoje fundamentado na ciência. Mas também para um pastor hoje pregar sobre isso é complicado, né? Difícil, porque, né, um mundo materialista como a gente só quer saber trocar carro todo ano, só aumentar a casa, 2, 3 casas, uma casa na praia, é para quando Jesus voltar eu poder trazer Jesus para passear comigo na minha casa. Eu não sei, nós, queridos, se Jesus voltar amanhã, nós estamos lascados, porque a gente não vai conseguir fugir largando as coisas dentro de casa. Nós precisamos refletir muito esse papo de queremos ver Jesus voltar, que a gente canta, então, porque nós vamos ter que fugir. Aí nós vamos fugir, deixar a chave da casa que a gente tem com quem? Quem vai cuidar para você na hora que você for fugir? E nós enchendo de materialismo. Esse é o nosso problema hoje. E enquanto nós estivermos presos mentalmente a isso, nós estamos ficando doentes. Essa é a verdade. Que Deus ajude vocês. Esse grupo é um grupo que tem um objetivo nobre, que quando a gente pensa um pouco no outro, então a gente está tentando lutar com a natureza herdada satânica, e é essa luta minha e tua, porque foi a luta de Paulo, aquilo que eu quero ser eu não consigo, né? Então eu e você precisamos de ser chamados, chacoalhados sempre para essa autoanálise. O que está mandando em mim hoje? A natureza satânica ou a divina? Cada dia que eu levanto, é para desenvolver as virtudes do céu ou fortalecer a natureza caída? Pense nisso, ok? Nós precisamos despertar todo dia de manhã com um objetivo e um propósito: desenvolver a natureza divina naquele dia. Se você chegar ao final do dia e não desenvolver a natureza divina, você só fortaleceu a natureza egoísta e materialista dentro de você. Que Deus possa te ajudar a ter forças, que você possa aprender a respirar fundo e buscar o Espírito Santo, para que ele possa falar com você. Ele só vai falar se você buscar. Ele não invade. Lembra disso? Nós já mostramos isso na palestra lá do Mindfulness. Ele não vai falar se você não ativar o neurônio que está no lóbulo temporal, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você já sabe disso. Então respira fundo e ouça a voz de Deus. Para ele falar, você tem que parar. Ok? Nós estamos vivendo um momento final dessa terra. Queiramos ou não queiramos, queridos, nós estamos vivendo o momento final. Tá certo? E que a gente se prepare de forma mentalmente racional, lúcido, que o nosso Deus é um Deus amoroso, compassivo, mas ele é justo. Ok? E a hora dele voltar está chegando. Bom, vamos orar, depois se tiver alguma dúvida a gente responde. Vamos Isso. lá. Querido Pai, muito obrigado. A gente está terminando um dia de terça-feira, 7 de maio, nessa terra. Aqui no Brasil, em particular, Pai, nós estamos condoídos do que está acontecendo lá no sul do Brasil. O que nós podemos pedir nesse momento, Deus, é que o Senhor, através do seu Espírito,
possa fortalecer a fé das pessoas que foram afetadas com esse desastre. É isso, Pai. Porque nós sabemos que a bênção tu pode dar de novo. O material tu pode dar. Aqueles que perderam estão enlutados, que se fortaleçam na esperança de ver novamente o seu ente querido. E aqueles que irão passar por momentos difíceis agora, quando a água baixar, que eles encontrem em ti a força, Pai. Assim como os seus discípulos encontravam em ti a força quando estavam na prisão. Tu dê a nós forças, que tu nos toque para que possamos ajudar o próximo, para que possamos desenvolver a natureza divina de Cristo em nossa vida. Nós te oramos no nome do nosso Mestre Jesus. Amém. 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 Amém.